Vamos resolver alguns exercícios sobre tabela periódica. Então, nosso objetivo é vocês fixar a teoria em cima dos exercícios que eu elaborei para vocês. Então, é muito importante o aluno ter esse domínio das regiões da tabela periódica. Então, vocês estão com a tabela em mãos e vocês podem consultar a tabela, ela é fonte de consulta. Todas as provas de vocês vão vir com a tabela, questões vestibulares, de Enem. Então, é para utilizar a tabela. Então, aquele aluno que tem mais intimidade com a tabela, ele faz as questões com mais rapidez. Então, o objetivo nosso é que vocês sintam isso com a tabela. Comece a pesquisar os símbolos, números e as regiões aqui. Então, nós temos aqui o exercício 18 e 21. Eles são referentes a essa tabela que está aqui. E tem alguns símbolos que estão destacados na tabela periódica. Então, exercícios 18 e 21 referem-se aos elementos cujos símbolos estão destacados na seguinte tabela periódica. Então, a questão 18. Considerando o texto do capítulo, responde quais desses elementos formam substâncias simples e que nas condições ambientes são. Então, as líquidas. Então, nós temos ali o bromo. Ele está na coluna 17. Vocês olhando a tabela de vocês aí, tem o flúor, que é F, o cloro, que é Cl, e tem o bromo. Ele é líquido a temperatura ambiente. E tem o metal, ele é um ametal. E temos o mercúrio, que é um metal de transição, o Hg, também não está presente na tabela. Então, a única substância líquida que a gente tem é o bromo. E das condições ambientes também, na letra B, está perguntando quais são as substâncias gasosas. Então, nós vamos responder para vocês aqui que temos os gases nobres na tabela periódica, o nome já fala, é uma família só, apenas de gases. Todos esses elementos da coluna 8A. A temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, e a pressão de 1 atm, eles são gases. Então, observando a tabela de vocês, nós temos o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio. Nós vamos ter apenas esses elementos, porque os outros ainda vão ser batizados, né? Então, nós temos ali, ó, o hélio, temos o hidrogênio aqui à esquerda. É o primeiro elemento da coluna 1, que são as linhas verticais. Falando em coluna, a gente vai lembrar que colunas são as linhas verticais, podem ser chamados de grupos ou de famílias. Então, o grupo 1, nós temos o hidrogênio, que é gás. Temos os gases nobres ali, que está representado apenas 2 nesta tabela, hélio e argônio. Temos ali na coluna 17, né, que é os halogênios, coluna 7A, o F, que é o flúor, o cloro, que é o Cl, e o bromo, que é o Br. Eles são gases, o flúor e o cloro. Temos aqui na coluna 16, que é a coluna 6A, os calcogênios, o oxigênio, que é gás. Na coluna 15 ou 5A, nós temos o nitrogênio, que é um gás também. O nitrogênio é o gás mais abundante da nossa atmosfera. Tanto que tem aquela cor azulada, às vezes no final da tarde, é a grande concentração desse gás que tem a cor azulada. Então, repetindo aqui os gasosos: hidrogênio, hélio, argônio, flúor, cloro, oxigênio e nitrogênio. A questão 19. Quais desses elementos são metais? Então, a gente vai observar que na tabela periódica, os elementos que estão à esquerda são os metais, com exceção do hidrogênio, que ele é um ametal, quer dizer, não metal. Nós temos sempre que fixar isso, porque ele está naquela coluna, porque ele tem uma propriedade química e física semelhante aos demais elementos. Tanto que ele não faz parte da família dos metais alcalinos. Ele apenas faz parte da coluna 1, ou grupo 1. Então, nós temos ali, ó, os metais. Nós temos o Na, que é o sódio, da primeira coluna. Temos o K, que é o potássio. Na coluna 2 temos o Ca, que é o cálcio. E temos mais abaixo o Ba, que é o bário. Esses são os metais. O ferro é metal.
O ouro é metal e temos o urânio que é metal. Então, Na, K, Ca, Ba, U, F e AU. Sódio, potássio, cálcio, bário, urânio, ferro e ouro. Agora, sem consultar os números atômicos, apenas olhando a localização na tabela periódica, é possível dizer qual dos elementos em questão possui o maior número atômico? E nós vamos justificar a resposta. Então, gente, os números atômicos, eles foram organizados na tabela em ordem crescente. Então, o hidrogênio é o número 1. Aí vocês vão lá para a direita, a extrema direita da tabela, temos o hélio, que é o número 2. Se for seguir na tabela de vocês aí, nós temos o lítio, que estaria debaixo do hidrogênio, que seria o número 3. Nesse quadradinho, né, na coluna 2, seria o primeiro elemento, o berilo. Aí depois salta lá para a extrema direita, nós temos o carbono. Do lado do carbono nós teríamos o quê? O bório. Depois o nitrogênio. Então a gente vai seguindo os números aí. Se vocês observarem, quem tem maior número atômico vai ser os elementos que estão nessas duas linhas horizontais abaixo da tabela. Então, a primeira linha horizontal é a série dos lantanídeos. Porque tem o primeiro elemento que é o lantânio, esses elementos aqui estão localizados na coluna 3. Seria a coluna aqui do lado da coluna 2, onde está localizado o Ca, que é o cálcio, e o Ba, que é o bário. E o urânio, que é da série dos actinídeos, está localizado na camada, quer dizer, na linha horizontal 7. Então, voltando aqui. Se a gente traçar uma linha horizontal nessa tabela aqui, ó, do exercício 19, a gente vai traçar uma linha horizontal cortando o hidrogênio e o hélio. Depois nós vamos traçar outra linha horizontal cortando o carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Vocês vão perceber que a última linha que está toda em branco aqui é a camada 7, nível 7 ou período 7. Esses três nomes identificam as linhas horizontais da tabela periódica. São palavras sinônimas: nível, camada e período. Então, o urânio está localizado no 7º período e na coluna 3, se vocês observarem na tabela de vocês. Então, ele possui o maior número atômico. Se você contar o hidrogênio, o hélio, vai contando os quadradinhos, quando você chegar nele, você vai ver que ele é o elemento atômico de número 92. Esse elemento urânio, ele foi utilizado na bomba, né, que foi explodida, foi usada uma bomba nuclear. Ela foi detonada, né, primeiramente em Hiroshima. Então foi em 1945, 6 de agosto. Ela explodiu a 500 metros de altura, né, atingiu um hospital de crianças em Hiroshima. E essa bomba, ela era formada pela desintegração do elemento químico urânio. Ele é um elemento radioativo natural. Ele emite radiações alfa, beta e gama. A radiação gama, ela penetra todo o nosso corpo. Agora, a alfa, ela é menos nociva, ela pode ser barrada por uma folha de papel. E a radiação beta, ela penetra a nossa pele também, 1,5 centímetro da nossa pele, da nossa derme. E ele é um elemento, toda a classe que vem depois do urânio, todos os quadradinhos aqui, essa linha, tem os elementos aí que vão do elemento 92 até o elemento 103, número atômico 103, eles são todos radioativos e são todos sintetizados em laboratórios. Isto é, eles são fabricados em laboratórios. Então, nós vamos justificar nossa resposta falando que o urânio é o elemento que tem o número atômico 92. Porque na tabela periódica ele é da série dos actinídeos. Então, urânio é elemento da classe ou série dos actinídeos. A questão 21. Quais desses elementos formam substâncias simples que conduzem bem a eletricidade e o calor? Então, a gente tem vários elementos químicos aqui. E os elementos que são ótimos condutores de calor são os metais. E de eletricidade também.
Então, os elementos sólidos que são condutores de eletricidade, nós temos o grafite também, só que ele é um ametal. Ele é excelente condutor de calor e eletricidade também. E vocês podem ver que os elementos, os metais, eles fazem parte de mais ou menos 80% da tabela periódica, os elementos que são metálicos. E eles estão localizados à esquerda da tabela, com exceção do hidrogênio, que é um ametal, quer dizer, não metal. Então a gente vai observar aqui que quem conduz a eletricidade são o Na, que é o sódio, metal alcalino. Tem o K, que é o potássio, metal alcalino, da família 1A. Temos na coluna 2 ali o cálcio, que é o metal, quer dizer, metal alcalino terroso. Temos o bário, que é o metal alcalino terroso. Temos o ferro, que todos conhecem, temos o ouro, que o pessoal conhece, e o urânio, que também é um metal. Ele é radiativo, ele é sólido e é metálico. Então, eles são excelentes condutores de eletricidade. Então, olha lá, sódio, potássio, cálcio, bário, urânio, ferro e ouro, respectivamente. A questão 22, considere as 4 caixas abaixo, que contém diferentes materiais residuais em uma indústria. Então, na caixa W, nós temos aí o zinco, o cobre e o silício. Então, o zinco é o metal, o cobre é o metal e o silício é um semimetal. Nós temos o cromo, que é metal, o níquel é metal e o arsênio é um semimetal. Temos na caixa Y o magnésio, que é metal, o chumbo, que é metal, e o iodo, que é um ametal. Na caixa Z, nós temos o alumínio, que é metal, o ferro é metal e o cádio é metal, se a gente consultar a nossa tabela periódica. Então, nós temos a caixa W, X, Y e Z. Então, a pergunta é o seguinte: a única caixa que contém apenas metais está indicada pela letra. Então, voltando ali na caixa W, elimina o silício, porque o silício está na coluna 4A. Ele está aí embaixo do carbono, ele é um semimetal. Temos o cromo, que é um metal de transição. O níquel também é um metal de transição. Temos o arsênio, que é um semimetal. Está localizado na coluna 5A. Vocês podem ver que o arsênio tem o nitrogênio, fósforo e arsênio. Ele é o terceiro elemento da coluna 15. Na terceira caixa, que é a caixa Y, nós temos magnésio, que é o metal alcalino terroso. Temos o chumbo, né, que é um metal usado em munições, em armas de fogo. Temos o iodo, que é da coluna 7A, que é o halogênio. Quando o iodo sublima, ele forma vapores roxo. Ele é um ametal da classe, da família dos halogênios. Então, a gente não pode contar com iodo, nem com arsênio, nem com silício. Então, na caixa Z, nós temos alumínio, que é um metal. Todo mundo conhece o alumínio. Temos o ferro e temos o cádmio, que é um metal de transição. Então, nós vamos marcar a letra da caixa Z. A questão 24. Um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado numa cela, sem seu capacete espacial. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como o da figura em que cada quadrado era uma tela. Apertou duas delas, voltando a respirar bem. As teclas apertadas foram. Então, se a gente observar a tabela periódica, nós temos alguns símbolos. Tem o do arroba ali, que seria o hidrogênio. Vocês vão pegar a tabela de vocês. Tem ali o cifrão, que indica o lítio. O hidrogênio, a gente pode respirar o hidrogênio. Quer dizer, todos os gases que constituem o nosso ar atmosférico, a gente respira eles. O nosso organismo é que vai filtrar o oxigênio no nosso corpo. Então, nós temos ali o hashtag, que seria ali no caso o hélio, que é um gás nobre, está na atmosfera também. Temos esse I, que seria o oxigênio, e temos o símbolo da porcentagem, que seria o nitrogênio, e temos um asterisco ali, na coluna 17.
Então, coluna 18, hashtag, coluna 17, temos um asterisco. Temos ali na coluna 16 o I e temos na coluna 15 a porcentagem. E na coluna 1A temos a arroba e temos o cifrão. Então, gente, vocês podem perceber que a gente respira o hidrogênio, o hélio, o nitrogênio e o oxigênio. A gente não pode respirar o elemento que está ali localizado onde que situa o cloro, porque o cloro é um gás a temperatura ambiente, ele é tóxico, ele tem uma cor esverdeada, e o cloro que é utilizado na piscina, ele está numa forma de sal, que ele é o hipoclorito. Então, ali é o cloro, que é altamente tóxico. E não podemos usar o lítio, porque ele reage violentamente com a água do nosso corpo. Então, eles formam compostos tipo a soda cáustica, né? 68% do nosso corpo é água, ele é altamente reativo. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode eliminar a letra B, porque tem um cifrão, que é o lítio. Podemos eliminar a letra C, porque tem um cifrão, que é o lítio. Podemos eliminar a letra E, porque nós temos ali o asterisco, que é o cloro. Então, entre hélio e hidrogênio, na letra B, na letra A, entre o hélio e o hidrogênio, e na letra D, que é o oxigênio e o nitrogênio, o mais correto é marcar a letra D, que tem o oxigênio. E o nitrogênio, ele é o maior constituinte mesmo da nossa atmosfera. Então, a resposta vai ser a letra D. A questão 25. Observe a posição do elemento químico ródio, RH, na tabela periódica. Então, se vocês observarem aí, ele está na linha vertical 9, que é chamado de coluna, família ou grupo. Ele está em destaque, ele é em negrito. Vocês podem observar que esse meio da tabela periódica são os metais de transição ou transição externa. Então, nós já sabemos que eles são metais, são ótimos condutores de eletricidade, podem ser transformados em lâminas, quer dizer, maleáveis, pode ser transformado em fios, quer dizer, tem a propriedade de ser dúctil, tem brilho próprio. Então, nós vamos observar o seguinte, tem algumas, assinale a alternativa correta a respeito do ródio, que é o elemento RH. Ele possui número atômico 21. Você pode, na tabela periódica, consultar. Tem uma legenda do lado da tabela. Você vai ver que o número atômico dele é 45. 21 seria o escândio, que está aqui na coluna. Que está na coluna aqui, ó. 3. O elemento 21 seria esse. O ródio tem o número atômico 45. Então, falsa letra A. Então, letra B é um halogênio. Falso também, porque os halogênios estão situados na coluna 17 ou 7, que é o flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então, a frase para decorar foi: Clara bronzear no Ipanema à tarde. Então, o ródio está aqui na classe dos metais de transição. Na letra C, está perguntando, é um elemento, está afirmando, é um elemento não metálico. Quer dizer, ametal, falso, ele é metálico, né? Os ametais, eles estão separados aqui pelos semimetais. Aqui, ó, pote, a frasezinha, para a gente separar os metais dos ametais. Polônio e telúrio, então pote, esse é um antimônio, sem o arsênio, aceio, germânio, gera silício, sempre o boro, gera sempre bactérias. Voltando lá. Então, voltando na frasezinha, para falar de novo. Os elementos. Então, vamos lá. Pote, sem aceio, quer dizer, higiene, gera sempre bactérias. Então, gente, esses elementos aqui formam uma escada e ele separa os metais que estão à esquerda dos ametais que estão à direita. Mas tem um detalhe. Os gases nobres, que são os elementos da extrema direita da coluna 18, não são nem metais e nem ametais. Então, os ametais estão ensanduichados entre
essa, essa escadinha, que é os semimetais e os gases nobres. Então, repara, quem que são os ametais aqui? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato, na coluna 17. Na coluna 16, oxigênio, O, S e Se, que é o oxigênio, enxofre, selênio. Na 15, nós temos nitrogênio, que é o N, fósforo, que é o P, e a S, que é o arsênio. Na 14, nós temos o carbono. Então, é uma classe pequena, os semimetais é uma classe menor ainda. Então, ele é um metal. É uma substância gasosa a temperatura ambiente. Falso, o ródio é um metal. O único metal que é líquido é o mercúrio, né? Que está aqui na coluna 12, que tem o símbolo Hg, porque o nome dele vem do latim. Então, nós temos a letra E, quer dizer, o metal é uma substância boa condutora de eletricidade? Correto. Então, o ródio, como ele é um metal, é uma característica muito importante dos metais. Questão 26. Considere duas diferentes substâncias simples constituídas respectivamente pelo elemento químico E1 e pelo elemento químico E2, indicados na tabela periódica abaixo. Então, gente, nós temos uma tabela, vocês vão estar com a tabela de vocês também aí. Então, esse elemento E1 está na coluna 2, o E2, que é o elemento 2, está na coluna 17, que é os halogênios, e o E1 nos metais alcalinos terrosos. Então, novamente, se a gente for traçando as linhas horizontais do extremo esquerdo até o extremo direito, que são esses dois pontos altos, esses dois quadradinhos, então a gente vai observar que ao traçar as linhas na horizontal, tanto E1 quanto E2 estão no mesmo período, na mesma camada, que seria a camada 5. Então, eles estão na camada 5, ou no período 5, ou no nível 5. Então, observe que E1 e E2 pertencem ao mesmo período da tabela periódica, então período 5. Sobre as substâncias E1 e E2, é correto afirmar que, então na letra A, E1 e E2 são substâncias líquidas. Então, como temos só dois líquidos na tabela periódica, um seria o mercúrio pertence, vocês olham na tabela de vocês, ele pertence ao grupo 12, quer dizer, ele pertence à coluna 12 da tabela periódica, que seria esta coluna. Ele seria o terceiro elemento, ele estaria localizado aqui, na coluna 12. E nós teríamos aqui, nos halogênios também, nós teríamos aqui, ó, flúor, cloro, e aqui estaria localizado o bromo. O bromo é líquido. O E2 é um elemento que? Sólido. No caso aí seria o teu iodo. O E1 seria qual elemento aí na tabela periódica? Seria o estrôncio. Então, vocês podem consultar a tabela. Então, vamos lá. E1 e E2 são substâncias líquidas? Falso. Todos os dois são substâncias sólidas. Na letra B. E2 apresenta massa atômica maior que E1? Então, vocês vão lá e olham a massa atômica do iodo, vocês vão ver que a massa dele é de 127. Tem uma legenda na tabela periódica indicando a massa, está no alto aí. E o E1 seria o estrôncio de massa 87. Então, vocês podem observar que essa afirmação está correta. O elemento 2 apresenta massa atômica maior que o elemento E1. Letra B a resposta. Mas nós vamos continuar, porque é bom a gente sempre aprender. A gente faz exercício para afirmar, para fixar e para afirmar esses conceitos aí que foram dados para vocês em aulas anteriores. Então, a letra C. E1 tem número atômico maior que E2. Falso. Porque os elementos foram colocados em ordem crescente de número atômico. Vocês podem ver que o número atômico do iodo aí é 53. E o número atômico aí do estrôncio, que é SR, que é o elemento 1, é 38. Então, falso. E1 e E2 são substâncias gasosas? Falso. Que na letra A estão afirmando que são líquidos, nós vimos que eles são sólidos. E1 e E2 são semimetais? Falso, porque o iodo é ametal e o estrôncio, que é 1, é metal.
A questão 29. Imagine que a tabela periódica seja o mapa de um continente e que os elementos químicos constituem as diferentes regiões desse território. A respeito desse mapa, são feitas as seguintes afirmações. Então, vou olhar aí a tabela periódica, né, como sendo um mapa. Nós temos o N no alto, que seria o norte da tabela. Temos aqui na parte inferior o S, que seria o sul da tabela. À extrema direita nós temos a letra L, que seria o leste. E à esquerda seria o oeste. Então, número 1. Os metais constituem a maior parte do território desse continente. Então, a gente sabe que na tabela periódica, mais de 80% dos elementos são metais. Então, verdadeira. A 1 é verdadeira. As substâncias simples gasosas são encontradas no nordeste e na costa leste deste continente. Então, se a gente olhar aqui a costa leste, aqui à extrema direita, vocês vão ver que quem está localizado ali na tabela de vocês são os gases nobres. Então, essa afirmação é correta, que na costa leste tem gases. Mas se a gente pegar aqui na parte superior aqui da tabela, de norte a leste, que é nordeste, vocês vão ver que está correto. Nós temos o cloro aí na 17, na coluna 17. Temos o flúor na coluna 17, ok. Temos na coluna 16 o oxigênio e temos na coluna 15 o nitrogênio. Então, o item 2 também está correto. Agora o item 3, neogarismos romanos. Percorrendo-se o meridiano, isto é, uma linha no sentido norte-sul, nós vamos cortar, pegar uma linha vertical e vai traçar de norte a sul. Aí, atravessam-se regiões cujos elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes. Correto. Todos os elementos que estão nas linhas verticais da tabela, eles foram agrupados nessas colunas, nessas famílias, né? Porque eles apresentam propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, dessas afirmações, tanto a 1, a 2 e a 3 são corretas, então nós vamos marcar a letra E.